vai deixar a música depois? Só para começar, eu. Né? Olá, boa noite. Só desligar a música. Sejam bem-vindos. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um. É um prazer, uma alegria estar aqui. Eu agradeço muito o convite feito por meus amigos do Camp Brasil. Bom, nosso tempo corre, então vamos lá. Primeiro, eu sei que alguns de vocês não me conhecem. Para aqueles que não me conhecem, quero me apresentar. O slide não passou. Meu nome é Viviane, eu fui missionária da PEC de 1991 até o ano passado, até dezembro de 2019. E agora estou esperando em Deus aquilo que Ele tem para mim, aquilo que Ele quer fazer. Então, quem é essa Viviane? Coloquei 2 fotografias quando minhas filhas eram pequenas e depois quando elas se tornaram adultas. Em primeiro lugar, eu coloquei que eu sou filha de pastor. Por que eu coloquei isso? Porque eu fui discipulada e hoje a gente vai falar sobre discipular. E eu fui discipulada pelos meus próprios pais, o meu pai e a minha mãe, no dia a dia, dentro de casa, conforme a Bíblia nos ensina e instrui aos pais, que os pais cristãos, que eles devem fazer. Então, por isso eu achei importante falar que eu sou filha. Depois eu quero dizer que eu sou professora. Tanto eu tive o privilégio de fazer, a nível de ensino médio, o magistério, como depois, mais tarde, fiz também pedagogia. E em igreja, sou professora desde criança. Já voltou? Voltou? Então, né, eu sou professora, já fui professora em escola, em educação infantil, eu tive o privilégio de ser professora em igrejas, também através da APEC, professoras de crianças, professoras de adultos, professoras de adolescentes e jovens, para não no ensino cotidiano, mas como ensinar a Bíblia para crianças. Também tive 2 filhas que trouxeram bastante alegria ao meu coração. Isso me faz pensar na urgência de nós discipularmos. Eu tive 2 filhas, hoje vejo com muita alegria minha filha Gabriela, que eu posso ficar tranquila, ela é uma serva do Senhor, é filha de Deus, é casada, está cuidando dos afazeres dela, da sua casa, mas eu tenho plena certeza que ela está no caminho do Senhor, que ela está bem. E minha outra filha, a Mariana, que já está no céu com o Senhor. Foi daí que eu aprendi a lição, que nós discipulamos, nós ensinamos nossos filhos para a vida e para a morte. Ensinamos os nossos filhos para viver com Jesus. Viver uma vida sempre buscando o Senhor. Ele é que nos indica o que devemos fazer, seguindo o caminho dele. E, ao mesmo tempo, preparados para encontrar com esse Senhor a qualquer momento, porque nós não sabemos que hora o Senhor vai nos levar para casa. Então, e principalmente termino dizendo que eu sou filha de Deus. E o que é camp? Especialmente se tiver amigos meus vendo que agora eu estou falando sobre camp, eu falei durante tanto tempo sobre a PEC e o camp não são concorrentes. Na verdade, um apoia o outro. O camp, então, está, como você pode ler aí, é um centro de apoio missional e pastoral. Tenho meus amigos queridos, o pastor Marco Lécio, sua esposa Cláudia, eles iniciaram como missionários na APEC, Aliança Pro Evangelização das Crianças, antes que nós chegássemos. Então, nós os conhecemos dentro da APEC, fizemos uma amizade muito boa, nossos filhos
tiveram muitas oportunidades de estar juntos, se tornaram amigos. Foi um tempo maravilhoso que o Senhor nos deu. E agora, depois de tanto tempo, o Senhor presenteou a eles um novo encargo, uma nova tarefa, uma preocupação que me trouxe uma paixão muito grande. Eu fiquei muito feliz de conhecer esse desafio que eles aceitaram da parte de Deus. Primeiro, eles pensaram: nós precisamos ajudar os pais e as mães a eles mesmos discipularem seus filhos no caminho de Deus, ensinar seus próprios filhos no caminho de Deus. A vovó, o vovô, os familiares mais próximos ensinarem suas crianças qual é o caminho certo. Isso é fantástico, é maravilhoso. E assim nasceu o Camp, junto com outras pessoas. Depois você pode conhecer, olhando no canal do YouTube do Camp Brasil Oficial, você pode conhecer bem melhor, que eu vou falar rapidamente. E eles perceberam também, e existem muitas crianças que os seus pais não conhecem Deus, não sabem quem é Jesus Cristo. E Jesus, quando veio aqui, ele instituiu a igreja. A igreja agora é a nossa família também. É a família de Deus, é a família que nós ganhamos em Deus. E como família de Deus, nós podemos discipular crianças que não são da nossa família. Fazer grupos, pequenos grupos de crianças, ao menos uma vez por semana, nos reunirmos com essas crianças, adotarmos no nosso coração essas crianças, para ensinar para elas o caminho de Deus. Isso é maravilhoso. Daí nasceu então o Camp. E Deus deu uma sabedoria e uma criatividade incrível, especialmente para a Cláudia. Eu fico maravilhada de ver a criatividade que ela tem. E ela preparou e tem preparado, eles têm preparado um material muito bom para trabalharmos com as crianças, então, nesses grupos pequenos. Um material que ensina a criança a aprender, mas de uma forma que ela sabe criticar, criticamente. Ela vai entender, ela vai fazer perguntas e ela vai saber responder. Ela vai entender pela Bíblia e ela vai saber responder. Bom, isso rapidamente o que significa. Eu peguei emprestado umas fotos aí de alguns clubes que a gente tem escutado tão bem falar. Mas então, o que as crianças pequenas? Porque esses grupos pequenos que são feitos com crianças, esses meninos e meninas que têm sido adotados por líderes de crianças, tanto homens como mulheres de Deus, famílias que têm adotado para ensinar a Bíblia, para discipular no caminho do Senhor, são crianças a partir do momento que ela já sabe ler, sabe escrever. Algumas até começam com 5 anos, porque acompanham o seu irmãozinho, mas basicamente feito principalmente para as crianças que já acompanham a leitura, a escrita, tem atividades que busca mais para essa idade. Embora, depois você vai ouvir direitinho, que é muito bem-vindo a mistura das idades, mas não é uma estratégia específica para crianças pequenininhas. E daí a gente tem pensado, e como nós vamos fazer em relação às crianças pequenas? Deus tem colocado no meu coração, e hoje eu fico na idade que eu estou, com mais de 50 anos, olhando para trás na minha história, quantas vezes Deus tem me colocado de uma forma tão interessante e curiosa, perto de crianças na idade da primeira infância ou da educação infantil. Que idade é essa? De 0 a 5 anos de idade. Essa é a idade da educação infantil. Essa é a idade da primeira infância. Como ensinar sobre Deus? Esse texto bíblico que está na carta que Paulo escreveu para Timóteo, a segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, versículo 15, que é muito conhecido de muita gente nas nossas igrejas, especialmente os professores, ele diz então: porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Eu gosto muito de citar esse texto porque eu aprendi muito com esse texto. É como se o apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, falasse assim: Timóteo, desde muito pequenininho, você era muito pequeno, quando você teve a oportunidade, você foi informado, alguém fez você saber
você ficou sabido, você ficou conhecendo que existe um Salvador. Existe o pecado, existe o mal, existe sim a possibilidade de morrer longe de Deus, mas existe salvação. Existe Deus, Ele é criador, Ele é amoroso e Ele quer salvar todas as pessoas. E nem todo mundo tem essa chance. E você, Timóteo, desde pequenininho teve essa oportunidade. Que maravilha! Eu acho fantástico esse texto. E um dia pesquisando numa Bíblia de comentário da NVI, eu vi curiosamente nesse comentário dizendo que Timóteo, a partir dos 2 anos de idade, sua vovó e sua mamãe às vezes revezavam, pegavam Timóteo e ensinavam para ele usando as escrituras, que lógico, naquela época não eram livros como hoje, eram rolos, e eu fico imaginando elas passando o dedinho lá e falando, olha aqui, Timóteo, aqui está escrito, olha, não farás outros deuses, só existe um Deus, Timóteo, e é o Criador de todas as coisas. Então a vovó, desde pequenininha, ela pegava Timóteo, a mamãe fazia o mesmo. O papai não teve essa oportunidade porque o papai de Timóteo não era conhecedor do nosso Deus. Mas isso é muito importante para mim e para você. Primeiro, não é só esse texto, tem outras histórias da Bíblia que mostram para nós que crianças muito pequenas foram ensinadas através das escrituras, foram ensinadas sobre histórias sobre Deus, até quando ainda nem existiam as escrituras. E eu gosto bastante desse texto em particular, porque ele diz para mim e para você que a nossa tarefa, a minha, a sua tarefa, a tarefa da igreja é informar, é contar para as pessoas, é fazer as crianças ficarem conhecedoras, elas saberem, elas vão se tornar sábias para a salvação. E isso é muito bom para nós. E a gente, quando é o pai ou a mãe, ou vive muito pertinho da criança, mora perto, tem a oportunidade de encontrar sempre com essa criança, com o bebezinho, uma criança bem pequenininha, nós nos tornamos os discipuladores dessa criança. Ele é o nosso discípulo. Então, o discipulado faz parte da educação da criança. Interessante que a gente está falando discipulado de uma forma positiva, mas a gente acaba discipulando até para o mal. Tudo que nós ensinamos, discípulo é o aluno, então ele está aprendendo. Se ele anda comigo todo dia, ele está aprendendo comigo todos os dias. É essa a ideia do discípulo. E o que a Bíblia quer nos ensinar é que o meu filho é o meu discípulo. Isso é um privilégio muito grande. Eu tive essa alegria porque quando minhas filhas eram pequenas, foi essa escolha que nós fizemos. Eu, naquela época, mesmo o salário do papai sendo pouco, nós escolhemos não comprar carro, não comprar casa, não investir em coisas materiais, mas nós escolhemos investir na vida das nossas filhas. Então eu não fui trabalhar fora, eu fiquei em casa, eu trabalhava em casa, cuidando das nossas filhas, da nossa casa, mas o tempo todo eu estava por conta delas. Isso foram os 5 primeiros anos de cada uma delas. A partir do momento que elas foram para a escola, eu também fui para a escola. Foi aí que eu fui fazer faculdade, e deu tempo de formar, e deu tempo de fazer muitas outras coisas também. Mas foi um investimento que nós escolhemos e foi o melhor investimento da minha vida. Porque eu sei quem são as minhas filhas. Eu sempre soube. Fui eu que ensinei para elas. Eu fui a primeira professora delas o tempo todo. Eu discipulei minhas filhas. Na hora de dormir, na hora de acordar, levar para a escola, buscar da escola. O tempo todo vendo televisão. A hora que elas estavam se alimentando. Eu lia a Bíblia com elas, eu recitava versículo com elas. Nós líamos livros juntas. E isso foi maravilhoso. Além do que, é tão bom poder pensar, eu não tenho remorso. Tenho saudade, mas não tenho remorso. Então, meu filho é meu discípulo. Para a gente saber como trabalhar com as pessoas, seja ela qual a idade que ela tem, a gente precisa conhecer um pouco sobre essas pessoas, sobre a idade que a gente vai trabalhar. E como é que criança aprende?
Hoje a gente vê muitas possibilidades de ajuda. Existem livros, artigos, revistas, programas de televisão, programas na internet que falam para nós sobre o desenvolvimento da criança. Que a criança, primeiro, ela aprende de acordo com o desenvolvimento dela. Se ela é um bebezinho recém-nascido, a maior parte do tempo, de forma geral, os bebês vão dormir bastante. Então, ela começa a aprender a partir do que ela escuta, das sensações, do que ela percebe dentro da sua casa. E à medida que ela vai, a mãozinha começa a mexer, as perninhas começam a mexer, e ela vai se desenvolvendo, ela pode pegar o móbile, um brinquedo, olhar as cores, à medida que ela começa a desenvolver a sua visão. Então, cada momento a criança está desenvolvendo, aí ela vai podendo aprender cada vez mais. Crianças são cientistas. Elas chegam aqui no planeta, elas não sabem nada e elas precisam aprender como é que vive nesse planeta. Como as pessoas se comunicam aqui? Como é que se alimenta aqui? Como é que faz para viver aqui nesse lugar? E claro, elas são extremamente dependentes de nós. Então, todas as experiências que nós oferecemos para a criança é oportunidade para ela aprender. Se a gente oferecer para ela um livro, se a gente oferecer para ela um brinquedo e ela vai explorar esse brinquedo, se a gente oferecer para ela panelinhas ou brinquedinhos, aquilo que nós oferecemos para ela, para a criança, ela vai aproveitar para explorar. E claro, nós sabemos, à medida que ela vai desenvolvendo, ela vai levar na boca, ela vai pegar, ela vai bater, ela vai querer escutar o barulho que faz, ela vai usar os sentidos, as experiências dela. E é assim que a criança aprende, através das suas experiências, através dos sentidos que ela tem. Ela aproveita tudo isso para aprender. E nós aproveitamos, então, para ensinar. Eu me lembro quando minhas filhas eram pequenas, eu deixava os armários da cozinha embaixo, tudo com vasilhas ou utensílios que elas podiam pegar, de plástico, ou mesmo panelas barulhentas, e elas abriam o armário e iam explorar. Então era uma barulheira. E ela colocava na boca, elas colocavam na boca, e elas faziam barulho e tentavam colocar uma dentro da outra. Assim a criança aprende o que é grande, o que é pequeno, o que é frio, o que é áspero, o que é agradável, à medida que ela está mexendo, tendo oferta de experiência, ela está desenvolvendo e aprendendo cada vez mais. Ela também aprende por imitação. Quando a criança chega aqui no mundo, o que ela tem são pessoas à volta dela. Ela, claro, primeiro ela observa a mamãe, depois ela começa a perceber a presença do papai e ela observa como as pessoas se movimentam, como as pessoas falam. Ela aprende a língua que as pessoas estão falando, aquele dialeto. Ela vai observar. Se todo mundo na casa fala alto, ela também vai ser uma criança que vai sempre falar muito alto. Se todos na casa são tranquilos, provavelmente ela vai ser uma criança tranquila, porque ela aprende pela imitação. Essa é uma parte muito importante para nós que queremos discipular, ensinar as crianças a serem como Jesus. Agora, tem uma forma muito fácil de nós ensinarmos as crianças tão pequenas a serem como Jesus. É quando eu sou como Jesus. Mas como é que a gente consegue ser como Jesus? Quando a gente tem uma vida com Deus. Quando nós lemos a Bíblia, estudamos, meditamos no que está escrito, no que Jesus ensinou, no que a palavra de Deus nos ensina. Quando nós temos uma vida de oração. Por isso nós frequentamos, somos membrados a uma igreja, participamos de uma igreja, tiramos as dúvidas com outros irmãos, com os nossos líderes, buscamos aprender. Se temos oportunidade, fazemos cursos
às vezes no seminário, às vezes na própria igreja. Hoje nós temos bons pregadores e até cursos até pela internet, mas é claro que a gente tem que observar bem. Mas o fundamental é eu viver o verdadeiro cristianismo. Se Jesus ensinou que eu devo sempre falar a verdade, então eu vou sempre falar a verdade. E as crianças que estão olhando para mim, estão me imitando, elas sempre vão falar a verdade. E o dia que elas falarem uma mentira, eu posso corrigir com autoridade. Porque eu vou falar, olha, mas a mamãe fala mentira? A mamãe não fala, sabe por quê? Porque a mamãe imita Jesus. E se a mamãe falar mentira, a mamãe vai pedir perdão. E assim nós podemos discipular mais facilmente. Então a imitação é uma super ajuda para nós. Então, de forma geral, nós podemos, não apenas em casa, mas na vida, na igreja, na escola, entre os vizinhos, entre as crianças da vizinhança, entre as crianças da igreja, as crianças da nossa família. Se eu vivo o verdadeiro cristianismo, as crianças nunca vão ver sair da minha boca uma palavra torpe, um palavrão, uma piada suja, falar mal de outra pessoa, fazer o mal para o outro, porque eu estou imitando Jesus. Isso é básico para nós. A gente falou muito sobre discipular, mas só para a gente pensar, discipular é ensinar. Mas um ensino que eu faço sempre, constantemente. Houve uma época da história da humanidade em que alguém que queria ser sapateiro acabava morando na casa do sapateiro para se tornar discípulo do sapateiro e aprender a ser sapateiro. Hoje nós temos os nossos filhos em casa, quando temos os filhos em casa, nós podemos ensiná-lo a ter esse privilégio. A gente não pode perder esse privilégio. A gente não pode deixar o nosso filho ser ensinado por outros o tempo todo. Quem sabe essa quarentena também não é uma forma de Deus nos dar esse privilégio, essa oportunidade. Ao invés da gente achar ruim, a gente pensar, é isso. Eu tenho o privilégio de ensinar para o meu filho. E aprender também, que a gente aprende com ele. Então, o que é discipular? Aqui a gente está falando que discipular é ensinar o certo, mas é claro que, às vezes, infelizmente, a gente discipula o que é errado, ensina o que é errado. Mas o que nós queremos é ensinar o certo, o que nós queremos é ensinar sobre Deus. É isso que nós estamos querendo ensinar. Quem é que pode discipular uma criança pequena? Papai pode, mamãe pode, o irmão mais velho pode, o primo mais velho pode. Ele é exemplo para o irmãozinho, ele é exemplo para o primo mais novo. Se ele também tem Jesus na vida dele, se ele já tem Deus na vida dele, se ele também conhece, ele também pode ensinar. Ele pode ser um exemplo. O vovô, a vovó, os tios. Então, as pessoas que estão próximas podem discipular as crianças pequenininhas. E nós podemos todos juntos aproveitar para discipular. Como? Como é que a gente discipula? Através de exemplo, a nossa atitude. Isso já foi bem falado, né? Quando eu falei sobre a imitação. O nosso exemplo. Olha, eu amei essa foto. Muitas dessas fotos foram pedidas, né? Foi com permissão, não peguei do Google, peguei de amigos, de parentes. E eu achei tão lindo. Olha só, ela está imitando a mamãe. A mamãe não passa maquiagem? Então, a filhinha também passa maquiagem. Já está sendo feminina desde cedo. Nós queremos imitar. E nós imitamos especialmente quem nós amamos, quem nós admiramos, os nossos heróis. Nós precisamos ser esse bom exemplo. Mas eu não quero ser exemplo, eu não quero que ninguém me imite. Não tem como a gente escolher. Sempre vai ter alguém olhando para nós. E às vezes nem é criança, às vezes são adultos, são adolescentes que estão procurando alguém para imitar. E eles nos imitam. A gente também pode ensinar, discipular através de cânticos, cantar músicas. Existem músicas apropriadas para bebês. Eu gosto muito de vários, tem muitos. Eu não vou ficar citando aqui,
porque nem dá tempo também, mas depois, se você quiser, a gente pode passar algumas sugestões. Tem uma amiga minha, Ana Cristina, lá de Curitiba, que ela e o marido dela, o Marcos, trabalham com música e eles fazem música apropriada para todas as idades. E eu gosto muito porque eles são especialistas, são musicistas mesmo, são crentes, são de Jesus. Nós podemos cantar, podemos comprar músicas, CDs com músicas, podemos cantar músicas com letras simples. Não tem problema cantar música grande com o bebê, músicas longas, com palavras difíceis, música para adulto. Tudo bem. Mas, para facilitar a vida do bebê, a gente procura colocar também músicas simples, porque eles gostam de aprender. Eles observam para um dia repetir. E vai facilitar muito a vida dele se ele conseguir falar as palavras. E ele vai falar com dificuldade. Então, vamos procurar músicas que sejam apropriadas para a idade. Não é errado usar músicas de adulto para criança, mas procure usar músicas apropriadas. Vai facilitar muito a vida do bebê. E isso vai ajudá-lo através de músicas, cantando, contando histórias. Crianças gostam muito de história. Como é que conta história para crianças pequenas? Quando a gente pensa em bebês, a gente sabe que eles não vão parar para prestar atenção a gente contando história. Não é isso. Deixa ele brincar. Muitas vezes a gente aproveita o brinquedo dele. Ele está brincando, eu tenho aqui um peixe, ele está brincando com o peixe, eu nem preciso tomar o peixe da mãozinha dele. Eu posso contar a história de Jonas, eu posso contar a história da criação, eu posso contar a história da Arca de Noé, eu posso contar alguma história que eu me lembre que tem peixe e eu vou contar a história enquanto o bebê está brincando. Eu não preciso falar muito tempo, eu não preciso contar detalhes da história. À medida que ele cresce, ele vai escutar essa história outras vezes, um dia ele até vai ler essa história na Bíblia e ele vai aprender. À medida que ele vai ficando maiorzinho, ele vai prestando mais atenção. Então você pode fazer essas experiências de contar a história para o seu bebê, de contar a história para a criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5 anos. 4 e 5 anos, eles são maravilhosos para ouvir história, né? Eles participam, eles querem contar as coisas. Aliás, é até difícil a gente contar a história para eles, porque toda hora eles param, tia, mãe, aí aquele dia, e querem contar alguma coisa. Mas é assim mesmo, pode deixar eles participarem. Talvez vai ter um momento que você fala assim, ó, agora deixa eu terminar a minha história. Daqui a pouco você conta a sua. Deixa eu terminar, ó, a minha parte. E assim você repete essa história outras vezes, muitas vezes. Crianças pequenas gostam de repetição. E você pode fazer isso, então, com o mesmo material, com materiais diferentes. A gente procura usar materiais que a criança possa usar. Que ela pode levar na boca, que não vai correr risco dela engolir. Que a gente pode lavar, que é antialérgico. Que é fácil para a criança brincar com ele, às vezes desabotoar, abrir o zíper com aquele brinquedo, algo que essa criança vai poder brincar, um visual que ela também vai brincar. E às vezes também falando frases, como por exemplo, sabe que Jesus te ama? Ah, como eu amo você, Paulinho. Eu amo muito você. Você sabe que você é lindo e foi Deus que fez você. Foi Deus que fez você. Você pode falar versículos bíblicos com ou sem a referência, mas ele não vai memorizar, ele não vai entender. A preocupação não é ele memorizar, não é ele entender, mas é que essas palavras se tornem comum ao seu ouvido, façam parte do vocabulário que ele escuta. À medida que ele cresce, ele vai conhecendo essas palavras que você vai repetir todas as vezes, todos os dias, muitas vezes por dia. Você pode aproveitar. Recitar versículos, como eu já falei. Ah, como é bom poder ensinar versículos bíblicos para as crianças.
Existem editoras que já têm preocupado com isso, né? Que têm feito materiais, né? Tem a AB Visual, que fez a Bíblia com um versículo com cada letra A, letra B, e o versículo bem curtinho, bem apropriado para crianças pequenininhas. Um material excelente, inclusive vem o CD com eles cantados também. E você pode aproveitar esse tipo de material. Ou até mesmo uma Bíblia ilustrada, ou até uma Bíblia com letra, sim. Você pode usar também uma Bíblia com letra para a criança ver que a Bíblia é boa, que ela é joia demais, que ela é maravilhosa. Não é porque ela tem figura, mas é porque ela é a palavra de Deus. Nós podemos orar sempre com eles. À medida que a criança vai crescendo, a gente vai orando com ela sempre. A oração com criança pequena, ela precisa ser muito objetiva, pequena. Por exemplo, Senhor Deus, muito obrigado pela chuva que caiu hoje. Em nome de Jesus, amém. Senhor Deus, por favor, cura a vovó da Valentina. Em nome de Jesus, amém. Isso é uma oração. São orações curtinhas e objetivas. Pode deixar que ela também, à medida que ela vai escutando você orar, ela vai querer orar também. Às vezes ela vai ter dificuldade, vai precisar da sua ajuda, você pergunta, você quer minha ajuda para orar? E aí, se ela quiser, você ajuda. Se ela não quiser, tenha paciência para ouvi-la. Ela vai terminar essa oração. Em algum momento ela vai terminar a oração dela também. Ler livros. Hoje, a literatura anda tão jóia, né? Deixa eu ver, eu coloquei um livro aqui em algum lugar. Sim. A literatura anda tão jóia, tem livros tão bons, apropriados para crianças pequenas. Às vezes o material é durinho, até os bebês podem pegar, às vezes é aquele que pode até levar para a banheira. Tem materiais de pano, livro de pano, tem livros mesmo de papel mais fininho, mas a gente vai ensinar a criança. Esse não pode rasgar, a gente pode ler junto com eles. Eu me lembro quando minhas filhas eram pequenas, todas as noites nós líamos juntas as Crônicas de Nárnia. Eu acho que eu ficava mais curiosa do que elas. Era eu que queria assim, ai, vamos ler mais um capítulo, que eu queria ver. E nós tínhamos um combinado, que naquela época a gente não chamava de combinado, né? Mas seria essa a palavra. Nós fizemos um acordo. O acordo era, a gente não pode passar a próxima página do livro, porque o livro era colorido, sem o outro. Tem que esperar para ver a hora que ler é que a gente pode passar e ver as gravuras. É um livro comemorativo dos 100 anos da morte do autor, então a gente tinha que esperar junto. E eu confesso, eu como mãe sofri mais do que elas. E essas histórias, então, as Crônicas de Nárnia, se tornaram um marco na nossa vida. A Gabriela era menorzinha, ela devia ter uns 4 anos quando nós começamos essas leituras. E a Mariana já era maior, porque elas tinham uma diferença de idade grande, de diferença uma para a outra. Uma leitura de livros também. Agora, a gente tem falado muito sobre as crianças próximas de nós. Agora, é possível fazer um grupo pequeno, um PG de crianças pequenas? É possível. Olha que interessante. Nós podemos sim. Mas quem é que vai liderar? Claro que é um adulto preparado. Uma pessoa que consegue trabalhar com essas crianças. A gente tem visto isso acontecer em igrejas. Só que aqui nós não estamos falando de uma classe de igreja, nem de culto infantil, nem de escola dominical. Nós estamos falando um dia na semana, vamos dizer, na terça-feira, aqui no condomínio onde eu moro, na minha casa, toda terça-feira, aquele papai ou aquela mamãe traz o seu filhinho que tem 3 anos, 4 anos, 2 anos, 5 anos, até a minha casa. E alguns pais podem ficar sentados perto, esperando, até dentro da minha casa também, junto com seu filho, não tem problema. Ou se ele quiser voltar outra hora no final para vir buscar, a gente pode combinar. À medida que os pais vão confiando em quem está cuidando dos filhos e o que a gente está fazendo com eles, eles podem fazer assim, buscar outra hora. Então, eu reúno essas crianças e eu vou ter um tempo com elas. Vou fazer um pequeno grupo com essas crianças, uma programação onde eu vou discipular essas crianças tão pequenas.
O meu tempo provavelmente vai ser menor do que eu teria com crianças maiores, porque as crianças maiores eu posso levar uma programação até de 1 hora, 1 hora e meia, talvez até mais, mas as crianças menores, elas não têm tanto tempo, elas não toleram tanto tempo assim. Então elas precisam se movimentar, precisam de mais atividades, por isso a gente não vai demorar tanto. E quem pode ajudar? Nós não vamos fazer esse PG sozinho, não dá. Você precisa ter pelo menos mais uma pessoa ajudando você. Porque tem hora que uma das crianças quer ir ao banheiro, tem hora que uma delas chora que a mamãe precisa ter alguém para passar o WhatsApp para a mamãe vir buscar, ou chamar no interfone do prédio, ou de alguma forma cuidar dessa criança. Ela quer tomar água, ou ela está chorando e você precisa socorrer. E você sabe, criança pequena, quando uma fala que quer ir ao banheiro, todas querem. Então eu preciso de ter alguém ajudando, no mínimo mais uma pessoa. Então quem é que posso chamar para me ajudar? Pode ser uma mamãe do grupo, um papai, pode ser crianças maiores que fazem parte de outro grupo, crianças crentes que têm Jesus, que aí você confia, adolescentes crentes que têm Jesus, que você confia. Hoje nós temos visto que é um perigo muito grande, preocupante nós deixarmos as crianças, especialmente nessa faixa etária, com adolescentes e com crianças grandes, eles podem abusar sexualmente, então nós não podemos deixar com qualquer adolescente, não é assim, nem com qualquer adulto. Então nós temos que confiar nessas pessoas e mesmo essas que nós confiamos, nós precisamos estar o tempo todo olhando o que está acontecendo. Quero até falar sobre um livro, não sei se vai sair o nome de trás para frente, ou se sai certinho aí. Esse livro talvez você já tenha lido, talvez não. Muito bom, que nos ajuda. Nós que trabalhamos com crianças, especialmente em igreja, somos muito inocentes. Achamos que não acontece esse tipo de coisa na igreja, mas a gente precisa preocupar. Então, essas pessoas podem ajudar. Qual é a idade das crianças que vão poder participar de um PG de crianças pequenas? Claro que depende muito de você, do líder, de qual idade você consegue trabalhar. E se o papai ou a mamãe podem acompanhar, ou a babá dessa criança, ou os ajudantes que você tem. À medida que essa criança começa a acostumar-se, então você pode, dos 2 anos até os 4, 5, até 6 anos de idade. Se a de 6 não faz parte de outro grupo. Se ela faz parte de outro grupo, não tem por que ela ficar nesse grupo também. Então, ele é um grupo mais direcionado para crianças que ainda não sabem ler e escrever, para crianças menores. Não tem problema misturar essas idades, porque nós queremos que as crianças tenham convívio com criança de idade diferente. O discipulado se trabalha muito com relacionamento, por isso que a gente fala sobre idades diferentes. Mas aí quantas crianças dá para ter no grupo? Olha, isso também depende do líder, de você. Quantas crianças você consegue lidar? Você consegue fazer com que elas prestem atenção em você? Então, às vezes até 10. Eu me lembro, o primeiro ano que eu fui professora numa escola, eu dei aula para crianças de 4 e 5 anos de idade. E eu tinha 19 alunos. Eu era professora e tinha uma pessoa para me ajudar. Então, era suficiente para nós. Mas eu recebi um salário e era um esquema de escola, algo diferente. Então, você vai ver essa possibilidade. A quantidade menor de crianças me possibilita conhecer melhor as crianças. Então, eu posso discipular 2 crianças, 3, 4 crianças. Às vezes são seus sobrinhos, apenas seus sobrinhos que você está discipulando. Ótimo, não tem problema. Aí você pode até pegar idades diferentes, mais diferente ainda. Crianças maiores com crianças menores, que você tem um grupo de 4 crianças, só 5 crianças, é possível também. Mas as atividades terão que ser adaptadas. O que a gente coloca nesse programa? Claro, você vai ter que ter brincadeira, a criança gosta de brincar, cantar com elas, contar uma história bíblica, vai ter um período de artes,
que nós vamos fazer, de alguma atividade manual, e o lanchinho. E, claro, memorizar o versículo também, aprender o versículo bíblico. Não no sentido de que a criança pequenininha tem que memorizar. Se ela memorizar, que coisa boa! Tem muita criança pequena que consegue memorizar. Isso é ótimo. Mas cuidado! Crianças pequenas, elas não entendem isso de uma ganha prêmio e outra não ganha. Então, se você vai premiar quem conseguiu memorizar o versículo, você precisa premiar todas, mesmo as que não memorizaram. Porque é muito difícil ela entender. Por que que eu ganhei? Por que que eu não ganhei e a outra ganhou? Então, crianças pequenas não entendem isso ainda. Elas não têm maturidade para essa compreensão. Então, PG é o pequeno grupo. E aqui a gente pode pensar no PG presencial, que é o que a gente espera não demorar muito tempo para a gente poder voltar, né? Embora na minha cidade mesmo, em Goiânia, isso não está parecendo que vai ser logo. Mas quando você puder fazer presencial, ótimo. Então esse é o modelo que você pode fazer presencial. Contar história bíblica, fazer o seu grupo de crianças presencialmente. Agora também tem o PG online. E aí você vai contar muito com os pais. Papai e a mamãe do outro lado da tela vai ter que ajudar. Então aqui nós estamos vendo um modelo. A Priscila foi aluna nossa no curso de educação infantil que nós tivemos na PEC no ano passado. E ela tem feito isso com as crianças dela. Ela tem o pequeno grupo dela, na verdade é o grupo da igreja, que ela continua cuidando dessas crianças. Ela e o marido dela são professores, junto com os seus filhinhos. Então, aqui tem o modelo de um PG online. Eles contam a história, falam qual é a atividade que eles vão fazer, tiram fotografia, mostram uns para os outros como é que vai ser feito esse PG de criança pequenininha. Dá para fazer, discipular crianças pequenas. Bom, foi isso que eu preparei para a gente conversar e quero incentivar demais você entrar no canal do Camp Brasil Oficial no YouTube, conhecer, ver lá que palestras ótimas. Olha, tem uma que o pastor Marco Leste fez recentemente sobre por que a educação no Brasil está tão diferente. Não só no Brasil, no mundo, mas especialmente aqui, que é a nossa realidade. Por que hoje ela está diferente? Olha, isso me abriu muito a mente. Eu fiquei muito contente de conhecer essa palestra, um estudo muito profundo, que ele e a Cláudia têm feito há muitos anos. Eles fizeram especialização no Canadá e trouxeram tanta coisa boa para a gente. Então, eu incentivo muito que você faça, conheça, procure fazer um pequeno grupo com crianças. Se você não quer fazer ou não leva muito jeito para fazer com crianças pequenas, faça com crianças maiores. Se você não quer fazer um PG, então discipule os seus filhos. Esse material também é para o pai, para a mãe, para a vovó, o vovô, os tios, discipularem seus próprios sobrinhos, os pais discipularem seus próprios filhos. Faça isso. Olha, gente, vale a vida eterna. Eu posso falar isso de alguém que teve essa experiência. Quando eu vi a minha filha Mariana, com 27 anos, nós descobrimos que ela estava com câncer, o corpo dela já estava todo tomado, não tinha, humanamente falando, nenhuma esperança de cura, embora o nosso Deus, quando Ele quer, basta uma palavra dEle, ela seria curada, se fosse a vontade dEle, mas Ele quis levar a nossa filha. Mas eu digo para vocês, nenhum minuto, nem ela, nem nós, tivemos medo ou preocupação sobre a morte. A gente tem medo, assim, aquela insegurança do que vai acontecer, da passagem, se vai doer, como que vai ser. Mas como é maravilhoso ter segurança de saber que ao fechar os olhos aqui, nosso filho, a minha filha, abriria os olhos e veria Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, Deus Filho, esperando por ela lá em casa, onde um dia nós vamos também. Essa é a maior segurança, o maior presente que nós podemos dar.
muito mais do que uma boa escola, uma boa faculdade, do que nossos filhos serem bons empresários ou ter uma boa profissão. Esse presente é muito maior. É a vida eterna. E enquanto está aqui, a minha filha, por exemplo, que está viva, eu não sei o tempo todo onde ela está, o que ela está fazendo, o que está acontecendo com ela, mas eu sei que Deus está cuidando dela e que ela está buscando o Senhor todo o tempo. Isso não é maravilhoso? Discipule as crianças, discipule aqueles que estão perto de você. Você já entendeu o recado? A gente não precisa demorar mais. Era isso. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que Deus possa ajudar você a ser um discipulador. Como que fecha?